Olá a todos, que bom poder estar aqui em mais um programa que falamos de algo tão importante, né? O que faz fluir todas as coisas das nossas vidas, né? Nossos movimentos, nossas ações, nossas decisões, que é o nosso emocional. E por isso eu te digo, vamos pensar? O interessante é que a gente sempre tem pedido para que você mande suas perguntas, né, nos canais oficiais da emissora, para que a gente possa responder algo sobre o emocional. Às vezes você tem dúvidas, ouviu alguma coisa nos programas que nós falamos aqui, eu tenho uma dúvida disso, daquilo, então seria muito interessante você mandar suas perguntas e nós podemos responder aqui no programa. Falar o seu nome, olha, perguntou e vamos trazer a resposta para você, para te ajudar nesses assuntos que muitas das vezes causam dúvidas, mas são muito esclarecedores. Inclusive, uma pessoa mandou uma pergunta, nós vamos responder aqui no começo do programa, e uma pergunta até muito importante que pode ser dúvida de muita gente também. A pessoa que fez a pergunta se chama Natasha Argachoff e ela fez a seguinte pergunta: sempre achei interessante a psicanálise. Como seria a psicanálise em sua definição? Basicamente, a Natasha aqui está perguntando o que é a psicanálise, como que funciona, como se define isso, né? Então, para responder rapidinho e ver como que é interessante o mundo da psicanálise, é basicamente isso. A psicanálise é uma prática em que você traz a cura para a pessoa através do autoconhecimento, uma cura pela fala. Nossa, mas o que você está querendo dizer? Quando você chega numa sessão de terapia com um psicanalista, ali você vai falar. O psicanalista ele vai conduzir os caminhos do que você está falando para que você possa trazer um autoconhecimento do que você mesmo está falando sobre si. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E durante as sessões de psicanálise, que é essa cura pela fala, por isso que o falar é muito importante na sessão de terapia, você vai conseguindo descobrir mecanismos internos que você tem, que você pode utilizar em desafios da sua vida, decisões difíceis. Às vezes você precisa enfrentar algum certo tipo de medos, né? Então você eu não sabia que eu conseguia superar, porque ela vai falando que está e sai muita coisa do inconsciente e você vai descobrir, nossa, eu tenho coisas aqui que eu posso utilizar e nem sabia disso. Então a psicanálise é, em geral, a cura pela fala. Com as técnicas psicanalíticas que um psicanalista pode fazer, ele vai te ajudar. Mas tem algum tipo de trauma ou alguma coisa que me aflige, o psicanalista também, através da fala, você vai lá, através das técnicas que o psicanalista vai propondo, você vai falando e vai conseguindo responder às questões do psicanalista a ponto de você falar a respeito do que mais te aflige, o seu íntimo. E ali, falando essas coisas, com as técnicas do psicanalista, você vai conseguir superar, saber o foco do problema e fazer com que ele se resolva, porque você descobriu que tem mecanismos internos que podem te ajudar nesses quesitos. Então, muito importante. Tô sentindo alguma coisa que eu não sei o que é. O psicanalista vai te ajudar. Quando você chegar lá, não se assuste, você vai falar bastante, o psicanalista vai conduzir como proceder ali e você vai conseguir descobrir no foco que está incomodando e, ao mesmo tempo, conseguir saber mecanismos internos que podem te ajudar. Então, assim como a Natasha Argachoff fez, você pode mandar a sua pergunta e vamos responder aqui no programa. O que você tiver a respeito do emocional, alguma dúvida, olha, eu vi um programa ali e fiquei com essa dúvida, é aqui que vamos fazer. Então vai ser um prazer poder responder para você as suas questões ou os seus anseios a respeito desse tópico, tá? No programa de hoje, nós vamos falar a respeito de o grande desafio de amar uma outra pessoa. Opa, mas o que você está querendo dizer? Amar quer dizer muitos sentidos. Vamos falar, na verdade, sobre a empatia, o grande e fabuloso desafio de se colocar no lugar de uma outra pessoa. A empatia, no decorrer do tempo, ela é algo que consegue acabar com guerras. Uma vez eu estava ouvindo um senhor, já tinha uns 70 anos mais ou menos, uma pessoa bem experiente, com essa idade, e ele falou que muitos desafios de sua vida, muitas pessoas que ele considerava, entre aspas, inimigo, ele falou que de um tempo
para cá, onde ele estava conversando comigo, ele falou, olha, em pouco tempo eu consegui resolver problemas com inimigos, né, entre aspas, né, aquelas pessoas que sempre tem alguma coisinha, né, que você não se dá bem. Ele falou que conseguiu em pouco tempo resolver esses problemas. Seria uma pequena guerra que ele tinha, né, com contatos dele ali, familiares. Ele conseguiu resolver se colocando no lugar da outra pessoa. Isso é o quê? A empatia. Então quando fala assim, poxa, a empatia pode acabar até com guerras. Você pode pensar da maneira que você quiser, mas de um jeito ou de outro pode acabar com grandes contendas. Olha, aquela pessoa faz isso comigo e às vezes você também não faz isso, de alguma forma ali vocês não se dão bem. Se o simples ato de um ou outro se colocar no lugar do outro, poxa, eu entendo porque você é assim, vamos resolver isso porque eu me coloco no seu lugar. Isso pode resolver problemas de anos. Ou aquelas pequenas guerras que a gente tem, de família, de amigos. Então isso é muito importante. Então não é pouca coisa a empatia. E realmente, como a gente está falando aqui, ela pode até acabar com guerras. É só se colocar no lugar do outro. E como sempre fazemos aqui no programa, eu deixei algumas perguntas reflexivas sobre a empatia para que nós possamos falar e debater a respeito disso. Realmente o grande desafio de se colocar no lugar do outro, né? Isso é um grande desafio eterno aí para nós que vivemos em sociedade e que sabemos que precisamos viver em grupos, acompanhados, né? Exceto aquelas pessoas que realmente são ermitões, né? Ermitões é aqueles que vivem sozinhos, né? Mas na nossa vida nós temos sempre o anseio de viver com outras pessoas. Nós precisamos, desde a época dos homens das cavernas, né? Que falam, eles viviam em grupos, caçavam em grupos, dormiam juntos ali, né, protegidos. Por quê? Isso é você se colocar no lugar do outro em algum momento ou pelo menos estar próximos. E não tem outra ferramenta melhor de você lidar com outras pessoas se não for a empatia. Então nas perguntas reflexivas, eu vou ler a primeira aqui e a gente vai poder respondê-las juntos e ao mesmo tempo trazer um raciocínio aqui que vai trazendo a gente para o mundo da empatia. Como você se sente ao ouvir problemas e preocupações de outras pessoas? Essa é uma boa pergunta. O ato da gente de nos colocarmos no lugar de outras pessoas é uma coisa que pode ser muito difícil. Por quê? Às vezes você não gosta de determinada pessoa pelo jeito, pelo tipo, pelo alguma coisa que ela já te falou. Mas muitas das vezes você pode optar em ter um relacionamento melhor, se você realmente vê que isso funciona com aquela pessoa, então você pratica empatia. Não estou falando para você ser amigo dos seus inimigos, porque realmente às vezes pode ter pessoas que querem o seu mal de verdade. Então o que você tem que fazer melhor? Se afastar. Mas quando você vê que é algo que pode ser recuperado, ou simplesmente aqueles casos que você fala, poxa, aquela pessoa eu gostava tanto dela, mas ela não fala mais comigo, e depois que ela fez tal coisa também, ou me falou alguma coisa, eu também não quero mais saber dela. A empatia tem que entrar aí se você quiser resolver. E como diz aqui a nossa pergunta reflexiva, como você se sente ao ouvir problemas e preocupações de outras pessoas? Você consegue trazer isso para você? Eu vou contar uma historinha para você. Uma vez uma aluna falou para um professor, olha, eu não gosto do jeito que você dá aula, você fala muito rápido, você fala palavras difíceis. Nesse momento, o que o professor poderia ter falado para ela? Olha, eu sou o professor aqui, eu sou autoridade nessa sala e de um jeito ou de outro você vai ter que obedecer e dar o seu jeito de ouvir e entender o que eu estou falando. Mas não, nessa história que é real e eu conheço as duas pessoas, tanto o professor quanto o aluno, o professor falou, olha, conta aqui para mim o que está acontecendo para você não estar me ouvindo. Aí ela falou, olha, eu acho muito baixo a maneira que você fala e às vezes você fala algumas palavras que eu não consigo encontrar aqui nos livros. Tá vendo o que ele fez? Ele conseguiu, como diz nossa pergunta reflexiva, ele ouviu os problemas e as preocupações de uma pessoa e se colocou no lugar. Ele falou assim, né? Até na história diz, olha, então realmente deve ser muito difícil para você. Então no seu lugar eu vejo que você senta lá no fundo. Então ele trouxe ela mais para perto. Ele tentou utilizar palavras e falar mais vezes, essa palavra difícil que eu estou utilizando está na página tal, olha ali embaixo, então para que pudesse ajudá-la. Então, olha como se colocar no lugar de alguém, em vez de só você não fazer isso e achar que você vai resolver. Não, faça como esse professor. Pergunte para a pessoa como você pode ajudá-la,
de alguma forma, ou por que ela está sentindo daquela forma, e você se coloca no lugar. Poxa, realmente se eu estivesse no lugar dela, sentando lá atrás da sala de aula, talvez nem eu ia me entender aqui se eu estivesse no lugar dela. O professor ele fez isso. Isso se chama exclusivamente empatia. O ato de se colocar no lugar das outras pessoas, mesmo com seus anseios e preocupações. Então tudo pode ser resolvido, na verdade a grande parte dos problemas, se você realmente tiver empatia e entender as preocupações e os problemas das outras pessoas. Então, o exemplo desse professor com essa aluna é um exemplo que podemos seguir, né, em vários aspectos da nossa vida, porque a empatia é algo que você vai conseguir resolver assim como o professor fez para ajudá-la, ajudar a aluna. E a próxima pergunta reflexiva que vai nos ajudar muito é essa aqui, ó. Você consegue se colocar no lugar de outras pessoas e entender as suas emoções? Pergunta forte essa, emoções, então vamos falar um pouquinho sobre isso. As emoções, né, de certa forma, é como você está sentindo, às vezes raiva, às vezes está alegre, ou às vezes de qualquer outra forma. Mas quando você vive com alguém, vou dar um exemplo bem fácil, né? Você vive com alguém que está bem feliz num determinado dia, então você fez uma leitura do ambiente. O que você fez? O que é essa leitura? Você entendeu que a pessoa está feliz. O que será que você deveria fazer com essa pessoa que você vive perto dela e ela está feliz? Talvez, né, o dia para você não está tão bom, mas você também não precisa estragar o dia de alguém. Então por isso que faz essa pergunta reflexiva. Você consegue entender as emoções de outras pessoas? Porque se você entender, você consegue armar algo em que não vai estragar a alegria dela. E também você, de certa forma, né, vai estar ali no seu momento e ninguém vai te atrapalhar também. Mas lembre-se sempre, o sentimento das outras pessoas são importantes, assim como o seu também é. E quando a gente fala de sentimentos e emoções, é muito forte. Às vezes as pessoas vivem, por exemplo, com um namorado, namorada, um companheiro, companheira, seja o que for, do lado. Às vezes até 24 horas por dia. E às vezes você sempre tem discussões, e se você parar para pensar, às vezes você ou outra pessoa estão com determinadas emoções no pico, uma está alegre, outra está triste. E se realmente uma das duas sempre tem que partir de alguém, se uma das duas parar para pensar e se colocar no lugar do outro, ó, eu acho que hoje ela está triste, né? Pensando no marido, pensando na esposa, por exemplo, que está triste. Por que ela está triste? Se coloque no lugar. Você já mora ali perto, então você deve entender algo do contorno, ou senão você pode investigar também, perguntar. Mas se coloque no lugar, entenda as emoções, por que ela está triste. Então você vai a fundo entender aquilo, para que de certa forma você consiga auxiliar. A informação nisso aí é muito importante. Às vezes ela está triste por algo que você mesmo falou. Então o que é a empatia? Olha, me colocando no seu lugar, aquilo que eu te disse eu sei que não foi legal. Então a gente podia resolver juntos aqui. Olha, se colocar no lugar, entender o que causou aquela emoção de tristeza e você resolve. Às vezes você vai conseguir resolver ali e tudo vai sair num abraço. Pronto, não vai prolongar às vezes uma briga, uma discussão ou uma contenda. Como é importante prestar atenção nas emoções das outras pessoas. Por isso que temos que sempre estar atentos. Eu tenho falado aqui nos outros programas. As informações que nós pegamos das outras pessoas ou das situações que estamos vivendo pode nos ajudar, tanto com as outras pessoas, ajudá-las, né, e também nosso emocional, porque nós estamos ali pegando informações que vão nos ajudar. Então lembre-se sempre, as pessoas estão sentindo algo, feliz, tristeza, ou seja o que for, porque algo causou. E se você está chegando no ambiente ou fazendo parte de tudo aquilo da vida da outra pessoa, por exemplo, coloque-se no lugar, entenda as emoções, assim como você queria que as pessoas entendessem também as suas emoções e te respeitassem quanto a isso. Lembre-se sempre disso. As emoções são importantes de poder fazer uma análise da pessoa que vive com você. Agora, outra pergunta reflexiva, né? Essa até é uma pergunta bem importante. Quando alguém compartilha uma conquista ou alegria, você consegue genuinamente sentir felicidade por essa pessoa, mesmo que não esteja passando pelo mesmo momento? Essa pergunta tem um fundamento muito grande. E na verdade o que a gente vê na sociedade é muito contrário disso. Na verdade a gente vê a falta de empatia, então por isso que é um tópico ali que a gente tem que discutir muito sobre isso. Às vezes você vê alguém, vamos colocar entre aspas, uma pessoa se dando bem.
se dando bem que eu falo, sei lá, ela conseguiu um trabalho, ela conseguiu um aumento e é o seu amigo, ou alguém que conseguiu uma conquista que sempre quis, passou numa universidade, uma casa, seja o que for. E às vezes, vamos pensar junto aqui, às vezes você não está no mesmo momento, mas ao ouvir a alegria de alguém, como que você lidar com isso? É importante pensarmos uma coisa. Quando uma pessoa vem com uma conquista, a gente tem que saber que muitos mecanismos foram desenvolvidos por aquela pessoa para ela chegar até aquilo ali. E se você só não está no momento que ela está, então o que você tem que fazer? Isso até envolve tanta coisa, inveja, um monte de coisa que a gente pode colocar aqui, mas se você simplesmente entender que ela está no momento dela e você não está diminuído por causa disso, então lembre-se sempre, pratique empatia com uma pessoa que está com uma felicidade. Isso não é problema, porque quando acontecer com você, você vai querer o mesmo. Então, em outras palavras, a pessoa está feliz? Fique feliz por ela. Isso é empatia. Isso não vai deixar você menor do que a situação dela, porque ela está naquele momento, você reconheceu. Às vezes um amigo pode chegar para você, olha, eu consegui isso, e você pode pensar, poxa, mas eu faço tantas coisas também, mas é o momento dele. E reconheça isso. Você pode ser um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa. De qualquer forma, se você reconhecer a felicidade das outras pessoas e não querer o contrário, que é o que a gente vê muito aí. Ah, aquela pessoa está se dando bem, nossa, como eu queria que ela não tivesse conseguido. Nossa, olha que pensamento egoísta. O egoísmo é totalmente o contrário da empatia. Como que eu vou me colocar no lugar de alguém se eu não quero o bem, né? Não dá, então já parou ali, então a empatia foi zero. Então lembre-se sempre disso. As pessoas podem estar felizes em momentos alegres, com conquistas, e se você é uma pessoa que está ao lado dessas pessoas, se coloque no lugar também, poxa, ela deve estar muito feliz porque ela conquistou, pode chegar o meu momento também, mas eu vou ficar feliz por ela. Se você medir na sua vida, se você tem que ficar mais feliz para as outras pessoas ou não, você vai ver que o ideal a se pensar e decidir é ficar feliz por outra pessoa. Isso vai te ajudar muito. Tanto é que o egoísmo é uma coisa que deixa a gente até mal. Então não pense sobre isso. Quando acontecer uma alegria na vida de alguém que é próximo a você, se coloque no lugar como os outros tópicos que a gente leu aqui e lembre-se sempre, ela está no momento dela. Quando chegar o seu, você vai querer o mesmo. Você vai querer que as pessoas fiquem felizes por você ter conquistado as coisas ou algo. Então lembre-se sempre disso. As pessoas estão felizes, é a hora de você se colocar no lugar e ver como é importante para ela, assim como vai acontecer com você também. Tá vendo a importância disso? Então vamos para a próxima pergunta. Nas conversas, você costuma dar espaço para os outros expressarem os seus sentimentos e pensamentos ou tende a falar mais sobre você mesmo? Isso aqui é uma pergunta que diz muito uma coisa que fala na psicanálise. Aqui fala muito sobre o self. Self que eu falo não é aquela foto que a gente tira quando se fala de psicanálise. Na psicanálise, o self é falar de si mesmo. Self, eu mesmo. Quando você trata muito sobre você mesmo, estando em um ambiente com outras pessoas, você está praticando cada vez menos a empatia. Então, como diz aqui, né? Poxa, nas conversas, você costuma dar espaço para as pessoas contar as histórias delas? Ou você é aquele que gosta de falar sobre o self, que é o que a gente está falando, só sobre você, sobre você, sobre você? Lembre-se sempre, a empatia é uma igualdade de sentimentos e colocações no lugar do outro. Ah, estou numa conversa ali, você consegue medir isso. Até as pessoas que falam muito, se você parar para medir, olha, eu ouvi aquele psicanalista no programa Vamos Pensar falar a respeito disso, eu vou ver agora se eu falo bastante. Quando você estiver em uma conversa, perceba, ouça você e veja você de uma outra forma. Preste atenção, né? Se policie a respeito de como você está agindo. Às vezes você vai parar para pensar, olha, eu falei muito mesmo e nem dei muito espaço para as outras pessoas. Então é algo para corrigir. Lembre-se sempre dá para corrigir as coisas que a gente fala aqui do emocional. Então você vai conseguir consertar isso em você. Então, colocar-se no lugar das outras pessoas, até numa conversa, abrir espaço para que elas expressem os sentimentos delas, assim como você também quer fazer, é muito importante. Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu preciso contar algo para você. Aí você fala assim, não, mas o meu dia foi assim, sim.
Ela nem contou e às vezes ela precisa falar aquilo. E você também vai falar. Você vai querer que ela possa agir assim com você também no momento que você quiser. Então você vai ter o seu espaço. Empatia é sempre isso. Uma via de mão dupla em que eu estou colocando o espaço da pessoa e ela vai estar colocando o meu espaço nos momentos que são necessários. É isso a empatia. Lembre-se sempre, a maneira de você fazer a empatia é colocar-se no lugar de outra pessoa, saber que ela tem o espaço dela e você tem o seu. É o mesmo que você... É aquela história que nossos avós, né, ou pais sempre falavam pra gente, ó, se coloca no lugar da pessoa, você não ia querer isso com você. Você já não via isso? De algum momento na vida você ouviu isso? Isso é uma empatia, né? Lógico, falando a grosso modo, se coloca no lugar da pessoa, você não ia querer isso para você. Isso é empatia se você praticar. Colocar no lugar da outra pessoa e ver o que ela queria na vida dela, que você pode oferecer e também você espera o mesmo. Agora, existe a contra-empatia, né? Isso aí é algo que não depende de você. Mas lembre-se sempre, o bem tem que partir de você. Olha, eu tenho empatia com a outra pessoa, mas parece que ela não tem comigo, por mais que eu me esforce em ter empatia por ela. Lembre-se sempre, o bem veio de você. E talvez a outra pessoa, você não pode consertar uma outra pessoa, você pode consertar o seu emocional. Estar bem consigo mesmo, na pior das hipóteses, é o melhor a se fazer numa contra-empatia, quando não tem empatia ele vindo de outra pessoa. Mas lembre-se sempre, sempre, sempre disso. Colocar no lugar da outra pessoa, até mesmo que você não receba em troca, o benefício vai ser sempre para você, que praticou a empatia. Uma outra pergunta para a gente aqui. Você procura entender as razões por trás das ações e comportamentos de alguém antes de julgar ou formar uma opinião? Olha a importância disso. Quando uma pessoa vem expressar uma opinião para você, o que você faz? Qual é o seu outra maneira de você se policiar? Tentar entender como você está agindo nesses momentos. Presta atenção como você vai agir. A pessoa vem, ela expressa, né, alguma coisa, ela vem falar opiniões, algumas coisas para você. Como que você trata isso? Às vezes a pessoa está trazendo algo do íntimo. Vamos supor que você é um amigo, uma amiga, e chega um amigo ou amiga sua e vem falar algo para você. Olha, eu acabei fazendo isso, acabou não dando certo. Ela vai contar uma história lá da vida dela, que aconteceu. Como que você costuma agir? Você é aquela pessoa que fala assim, mas também você faz tudo errado, por que você... Como que você é? Você é dessa pessoa? Ou você é daquela que tenta praticar o máximo empatia nesse momento? Nossa, eu entendo o quanto é difícil. Se eu estivesse no seu lugar também ia ficar muito triste. Poxa, conta mais pra mim, eu consigo te ajudar em alguma forma quanto a isso? Olha como muda o tratamento quando você tem empatia e quando você não tem. Então, quando as pessoas chegarem com alguma informação para você, ouça, se coloque no lugar. Essas coisas vão te ajudar a manter o relacionamento, se for um amigo, porque vai ser mais saudável, você está se colocando no lugar, você está compreendendo as emoções ou problemas que a pessoa tenha. Está vendo como é importante? Às vezes a pessoa aparece com um problema e o que a gente faz é aumentar os problemas. É o que a gente menos faz às vezes, né? Que é ajudar. Então lembre-se sempre, se chegar alguma pessoa para você, um amigo, amiga, esposo, filho, ou pessoa, qualquer um que estiver no seu relacionamento com outras pessoas e for falar a respeito de algo até que não foi bom, lembre-se sempre, porque a tendência nossa é julgar. O que você vai querer falar? Mas também, que cabeça dura que você é. E a gente acaba aumentando os problemas. E tudo que a pessoa precisa ouvir nesse momento é algo que vem através da empatia. Lembrando de novo, olha, eu entendo como você está. Provavelmente deve ter sido muito difícil e está sendo para você. Eu posso te ajudar em algo? Vamos resolver isso juntos, no que eu puder eu vou te ajudar. Olha como muda toda a história. Às vezes você nem pode fazer muita coisa, mas ela vai sair um pouco mais feliz dali. A empatia foi resolvida. E pode ter certeza, né? O meu avô sempre falava, né? As pessoas aprendem com exemplo. Então até se a pessoa não pratica muita empatia na vida dela, ao ver você tratar ela dessa forma, ela vai pensar duas vezes. Quando acontecer algo com você, que você precisar de ajuda de alguém com empatia ou em outro momento. O exemplo ele fala muito. Lembre-se sempre, vou falar de novo, o bem está em você. E às vezes a pessoa vai praticar isso porque viu você fazendo. Olha como é importante essas coisas. Mas vamos para a próxima pergunta. Você costuma fazer perguntas abertas para estimular as pessoas a compartilhar mais sobre os sentimentos e experiências?
Isso aí é uma pergunta que envolve muita coisa de pessoas que estão bem próximas. Marido, esposa, companheiro, companheira, amigos, aqueles que estão próximos, colegas do trabalho próximo ali. Muitas das vezes a gente não faz isso. Mas perguntar um pouco para as pessoas como que está, a vida dela, como que está, a gente não faz isso. Isso é muito importante. Por quê? Você mantém o relacionamento mais vivo, você não deixa, eu só sou uma pessoa que está do seu lado ali e não ajuda em nada. Pô, não precisa ser assim. Você pode ser uma pessoa que se importa. Vocês já não viram em novelas, por exemplo, relacionamentos, acaba, você nunca se importou comigo, Não tem isso aí em novelas, filmes, e acaba um relacionamento, por exemplo, numa história. Porque o importar-se com alguém, isso é muito importante. Isso é empatia. Então você expressa, deixa as pessoas falarem a respeito da vida delas, isso é importante demais. Você chega para um amigo do trabalho, que às vezes ele está ali do seu lado, e você nunca fez uma simples, cara, como é que você está hoje? Posso te ajudar em alguma coisa? Como que tá? Você está num dia bom hoje? Posso te ajudar em alguma coisa? É uma pergunta que eu lembro que eu trabalhei em um local muitos anos atrás e sempre tinha um senhorzinho. Quase ninguém falava com ele, mas ele passava ali. Tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele nem precisava falar aquilo, mas a gente às vezes falava, poxa, pode sim, aí você vai, falava alguma coisa, então ele já puxava. Então, ele era amigo de todo mundo, mas ninguém, lógico, as pessoas às vezes não davam o mesmo tratamento, mas o bem estava nele. A empatia, o tratamento de empatia estava com ele. Tenho certeza que ele ia embora mais feliz com ele mesmo todo dia do trabalho, porque ele estava ali. Olha, como você está, porque ele fazia parte dele. Então, as pessoas que estão à sua volta, você dá essa abertura, você deixa elas expressarem os sentimentos delas de alguma forma, ou faz essa abertura mesmo, é uma pergunta. Então, para esse tópico, eu queria fazer um desafio para você que está aí do outro lado da telinha. Se você tem alguém aí do lado que você conversa pouco, e às vezes não precisa nem esconder, às vezes está com esposa, mas eu converso pouco, mesmo sendo, porque tem pessoas que têm pouco diálogo, ou do trabalho, amigo, companheiro, seja o que for. Faça essa pergunta, você vai ver a experiência interessante. Olha, como que você está tudo bem com você hoje? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Do nada, a pessoa, nossa, olha que interessante a atitude. Lembre-se sempre, mesmo se a pessoa até nem corresponder como você esperava, o bem está em você, você praticou empatia, mas a possibilidade disso dar certo é muito grande e você pode estreitar o seu relacionamento. Faça isso, Acabando o programa aqui, você vai chegar para alguém perto de você que você vê que está mais ou menos, não conversa há muito tempo. E aí, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Estava pensando em você hoje. Pratica isso, depois você conta para a gente nas redes aqui da emissora. Aí a gente vai falar sobre isso. Pode ser? Compromisso, então. Vamos para a próxima pergunta agora. Quando você discorda de alguém, você tenta entender o ponto de vista dessa pessoa antes de expressar a sua opinião? Essa pergunta reflexiva que eu deixei aqui, ela é basicamente algumas coisas que a gente falou aqui para trás, mas nunca é importante de lembrar. Quando as pessoas vêm e tentam expressar as suas opiniões, é muito importante a gente ter algumas atitudes a respeito disso. Você tenta entender o ponto de vista dela antes de falar, sabe por quê? Eu vou contar uma historinha para você que já apareceu num consultório na terapia. Um senhor, ele chegou e começou a falar lá na terapia que ele estava com algum problema com o filho dele já adulto, ele comentando a respeito disso. E eu perguntei, a gente lembra que a psicanálise é a cura pela fala? Ele foi falando, eu fui conduzindo, até chegar um momento que a gente conseguiu encontrar na fala dele um momento em que ele acha que houve um rompimento do relacionamento com o filho. E ele falou, olha, pelo que você está mostrando, eu acho que eu errei. Ele reconheceu. Por quê? O filho dele chegou um dia e falou assim, pai, eu conheci uma moça, na época que ele ia namorar com uma moça, ele chegou, pai, conheci uma moça assim, assim. Antes de ele terminar de contar a história, o pai já foi julgando. Mas você tem que concentrar no trabalho, não sei o que, não quero nem te ouvir. Dali para frente, a gente viu isso, identificou na terapia, que dali para frente ele criou um bloqueio no relacionamento com o filho. Sabe por que isso aconteceu? Justamente por causa dessa pergunta reflexiva. A pessoa tentou colocar o ponto de vista ou a história dela e o pai não soube ouvir.
Ele já foi expressando a opinião, sei lá, com o sentimento que ele estava no momento, ou algum temperamento que ele tinha, mas sem terminar de ouvir o ponto de vista da outra pessoa. Isso foi crucial para dar esse problema que ele estava no relacionamento com o filho. Mas o mais legal dessa história é que eu vou contar para vocês como que ele resolveu. Ali na terapia nós fizemos algumas metas, né? E falei para ele, olha, você pode chegar para o seu filho e falar exatamente aquilo lá. Filho, eu não te ouvi direito aquele dia, eu precisava muito fazer isso. Eu sei que está tarde demais, mas eu acho que eu preciso te ouvir. Conta para mim o que você ia contar aquele dia, como você conheceu essa menina, conta toda a sua história, eu preciso te ouvir. Ele voltou na outra sessão, depois de fazer essa experiência com o filho dele, ele até chorou de alegria, ele falou, olha, conversei com meu filho, aí ele falou muita coisa, ele falou, pai, também não queria que você tivesse me ouvido aquele dia, mas que bom que você deu essa abertura aí. Todos, né, ele e o filho conseguiram ficar felizes, sabe o que ele fez, sabe o que o pai fez para resolver, ele praticou a empatia, esse tópico que a gente está falando aqui. Tá vendo como é importante? Então, vamos lá, vamos seguir o programa aqui. Você se lembra de datas importantes, eventos significativos e detalhes pessoais sobre a vida das pessoas ao seu redor? Eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Às vezes a gente está... Eu gosto de dar esse exemplo porque quando eu trabalhava com terapia de casal, aí tinha sempre os dois ali, marido e mulher, né, para poder resolver problemas conjugais e relacionamentos. Olha como um problema simples, uma falta de empatia em um item, conseguia às vezes causar um grande problema, uma tempestade na vida de um casal, por exemplo. Eu estou dando um casal aqui o exemplo, mas pode ser companheiro, amigo, tal, trabalho. A esposa, várias vezes, né, eles eram casados tipo há 15 anos, pelo que eu lembro aqui de um casal específico, e a esposa falou várias vezes, ano tal ele não lembrou do meu aniversário, ano tal não lembrou do aniversário do nosso casamento. Para muita gente, às vezes isso não significa muita coisa. Pô, é uma data só, a gente já vive junto, para que eu tenho que lembrar disso? As pessoas precisam ser lembradas em datas importantes, em datas significativas nas vidas delas. Por exemplo, elas nasceram e aquele dia é importante na vida delas, é o aniversário. Então essa esposa, por exemplo, nessa terapia do casal, ela estava relatando que o marido não estava lembrando do aniversário dela ou da data de casamento, que também é muito importante. Isso aí é uma coisa muito comum, né? Meu marido não lembra, minha esposa, seja o que for, dessas datas. Lembre-se sempre, se importar com as outras pessoas é saber de algo importante sobre elas. Então aniversário, casamento, data que ela se formou, muitas coisas você pode saber. Uma vez na terapia, uma moça, né, ela tinha uns 25 anos, ela falou assim, olha, faz 1 ano que eu me formei na faculdade, meu pai não falou nada para mim, olha, já passou 1 ano. Talvez por pai ele não se importa, ele ficou feliz que a filha se formou, mas não queria lembrar, né, que ela se formou há 1 ano, mas para ela era importante. Ela se esforçou tanto, por exemplo, numa faculdade, houve a data de formatura e ela queria que fosse lembrada por isso. Tá vendo como é importante lembrar de datas de outras pessoas? Talvez não é muito significativo para você, mas para outra pessoa é. Agora vamos falar do outro lado? Às vezes tem datas importantes para você. E você ia gostar demais que as pessoas lembrassem, né? E você, na verdade, é o que você quer, não é? Que as pessoas lembrem de você. Nós queremos isso. Então, a data que eu comecei a trabalhar, fiz 1 ano de aniversário, então, por isso que muitas empresas, eles têm esse tipo de trabalho, lembrar do aniversário de empresa, né? Faz 5 anos que você trabalha aqui e tal, você quer ser lembrado por isso, lembrar do seu aniversário, ou datas realmente importantes da sua vida. Você quer sim que as pessoas lembrem de você, né? Exceto algumas pessoas, né, que são bem reclusas quanto a lembranças e comemorações, mas às vezes você é uma pessoa que quer, então pratique isso com outras pessoas. Comece pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu posso ter cutucado um pouquinho na ferida, né? Nossa, acho que eu não lembrei mesmo do aniversário de casamento com a minha esposa esse ano. Tudo tem jeito de resolver, né? Chega para ela e fala, olha, querida, tem uma data que passou aí,
mas eu acho que a gente pode fazer uma comemoração aí. Passou um pouquinho, mas a gente vai fazer. Vamos, muda tudo. Às vezes ela está lá pensando, ele esqueceu de verdade. Lembre-se sempre, as coisas podem resolver se você praticar o que a gente tem falado aqui nesse programa inteiro, a empatia. Isso pode te ajudar e muito, e você vai querer receber empatia em troca. Lembre-se, a via de mão dupla. E uma última pergunta aqui, né, reflexiva que a gente vai trazer, e não menos importante: quando alguém está passando por um momento difícil, você se oferece para ajudar de alguma forma, seja ouvindo, oferecendo um ombro amigo ou fazendo algo para tornar a situação mais fácil? O que a gente mais encontra na vida, né, e às vezes isso a gente tem que sobrepujar, né, vencer isso, é os problemas e provações. Às vezes a gente passa por muitos problemas. E sabe o que eu sei? Que às vezes você está aí do outro lado da tela enfrentando algum problema agora. E está ouvindo aqui o programa Vamos Pensar. E às vezes você pode estar querendo uma coisa na sua vida que você não teve. A ajuda. A pessoa lembrar de você. Às vezes você pode estar aí na sua casa aflito. Né? Nossa, eu queria isso. E o que você queria no momento de aflição? Que as pessoas lembrassem e pudessem oferecer o que for de ajuda, mas lembrassem de você. Em consultório aparecem muitas pessoas na terapia. Olha, eu enfrentei isso por anos e ninguém me ajudou. Isso dói nas pessoas. Aí na terapia, como a gente envolve muitos detalhes, olha, tal pessoa morava comigo, filho, primo, tias próximas, e ninguém nem oferecia um tipo de ajuda. Isso machuca. Então, quando você ver, olha a empatia agora, quando você ver alguém que está passando por momentos difíceis ou falando a respeito deles, qual é o seu tratamento nesse momento com essa pessoa? Você, como fala aqui, você oferece um ombro amigo, ou uma pessoa que realmente pode contar. Às vezes, vamos dar um exemplo mais prático, né, na situação que a gente está vivendo, problemas financeiros. Olha, a pessoa chegou e falou para você que está com isso, você percebeu. Como que você trata um problema financeiro de alguém que está te... um amigo, por exemplo? Vamos dar um outro exemplo. Não posso ajudar meu amigo. O que você pode fazer na empatia? É o que fala aqui. Você ouve. Às vezes ele precisa falar a respeito disso. O ombro amigo que fala aqui, você consegue oferecer o ombro amigo? Um abraço. Você costuma dar um abraço no seu amigo de vez em quando? Estou falando que ele é fraternal de amizade. Ou aquele na esposa, que às vezes as pessoas estão me ouvindo aqui, às vezes pode acontecer. Nossa, eu não abraço minha esposa faz 2 semanas, um exemplo, né? Conserte isso, é empatia. Os problemas, eles podem ser amenizados das outras pessoas se você praticar essas coisas. E quando acontecer com você, vai querer a mesma coisa em troca. Você vai querer que as pessoas se importem com você. Então lembre-se sempre, a maneira ou o que for que acontecer de alguma forma, lembre-se sempre. As pessoas têm sentimentos, você pode se colocar no lugar e poder oferecer o que você puder de ajuda. Você não tem ideia o quanto as pessoas já se sentiram acolhidas e ajudadas simplesmente porque foram ouvidas. Isso mesmo, as pessoas elas deram atenção para os problemas que ela estava trazendo ali. E isso é muito reconfortante. Eu estou passando por isso. Pode parar para pensar nos seus sentimentos, de quando você estava com alguma aflição ou está passando por algo. Você não quer que as pessoas se importem com você? Isso é verdade. Então lembre-se sempre, pratique a empatia. As pessoas vão te ver fazendo isso e às vezes vão querer fazer o mesmo com você. Você vai adorar quando as pessoas praticarem empatia com você, porque vai te ajudar, assim como você ajuda as outras pessoas. A empatia é algo que temos que praticar na vida. Então, esse programa foi essencial para aquilo que a gente acabou de falar, né? O ato mais difícil que um ser humano pode ter, de se colocar no lugar de outro. Então, se você praticar essas formas aos poucos, você vai entender o quanto é importante você, de alguma forma, saber que as pessoas têm sentimentos, saber que as pessoas precisam falar, saber que as pessoas têm temperamentos, saber que as pessoas querem falar ou informar as coisas delas, elas querem mostrar às vezes que elas estão tristes ou felizes, e você pode, com a empatia, participar de todos esses momentos, não sendo inimigo, não afrontando, mas fazendo parte, você fazendo parte da pessoa, do que ela está vivendo, do como que ela está fazendo ali na vida dela ou trazendo para você. Lembre-se sempre,
Coloque-se no lugar das outras pessoas e você vai ser uma pessoa que pratica muita empatia. Então, estamos chegando ao final de mais um programa e assuntos importantíssimos, né, que trazemos aqui, que pode te ajudar no seu emocional. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas aqui para a emissora, para a gente ler aqui no ar, né, e responder para você, e vamos te ajudar no que você está precisando. Ficou com alguma dúvida? É a hora de você ir lá nas redes agora da emissora, deixar a sua pergunta e vamos trazer. Vai ser um prazer poder te ajudar e trazer algumas resoluções de alguns conflitos que você pode estar passando aí. E depois de tudo isso, eu falo para você. Vamos pensar?